aqui, eu não apareço aqui. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí quem está ouvindo bem. Boa noite, graça e paz para os irmãos, saudade de todo mundo. Obrigada, Gilson, estão ouvindo bem, né? Que bom. O Ricardo. Oi, Marluce. Mais uma segunda, né, gente? Mais um dia que o Senhor nos deu, mais um dia que o Senhor fez, mais um dia na presença do Senhor, mais um tempo que o Senhor tem dado. Boa noite, Isa. Paz, paz, Ricardo. Saudade, irmãos, de todos vocês. Estamos aqui para mais uma noite, mais um tempo juntos. Vamos orar, irmãos, para começar? Vamos colocar esse tempo na presença do Senhor. Pai, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, de liberarmos as Tuas verdades aqui. Eu quero Te agradecer especialmente por essa palavra de hoje. Eu sei, Pai, que é uma palavra para esse tempo, é uma palavra para o momento que nós estamos vivendo agora, mas não só para esse momento. Essa é uma palavra, uma chave, Senhor, que abre muitas portas de eternidade nas nossas vidas, Senhor. É uma chave que abre portas de vida eterna, que abre portas de entendimento, que abre portas de sabedoria, para nós sabermos como lidar com situações difíceis, não só a respeito de nós, mas também a respeito dos nossos irmãos, da igreja, e a respeito desse tempo que nós estamos passando, Senhor. Nós queremos clamar ao Senhor nessa noite, que o Teu Santo Espírito libere entendimento da palavra, que o Teu Santo Espírito libere a verdade e a graça, que o Senhor tem a medida de graça e de verdade que o Senhor tem para cada um nessa noite. Pai, para que possamos alcançar um outro nível de entendimento, um outro nível de sabedoria e um outro nível de crescimento, como diz a Tua palavra, graça sobre graça. Queremos crescer assim, graça sobre graça, em nome de Jesus. Amém. Se você quiser chamar alguém para participar, né, agora, você fica livre para poder mandar o aviãozinho, chamar quem você quiser. O nosso tema dessa noite é graça e verdade, é um tema que tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora. Eu entendi que é uma chave de Deus de entendimento para nos ajudar a lidar com aquilo que nós estamos passando nesse momento, né, esse tempo que a gente está vivendo. Eu vou desativar os comentários, tá, irmãos? Mas os irmãos fiquem livres para... No finalzinho a gente volta, os irmãos fiquem livres para convidar outras pessoas. E nós vamos começar essa noite. Bom, irmãos, é interessante esse momento que a gente está vivendo, né? Porque nesse momento Deus tem...
verdades. E eu acredito que a gente não imaginou, né, exatamente como seria isso. Mas o fato é que o Senhor nos proporcionou um tempo de nós voltarmos para dentro das nossas casas, não só para dentro da nossa casa de tijolo, de cimento, mas para dentro da nossa casa-templo, para dentro de nós mesmos, para que nós pudéssemos fazer uma faxina, para que nós pudéssemos lidar com a palavra de Deus, com concertos, com lugares de arrependimento, com lugares de cura, né? Isso é uma verdade. Eu tenho ouvido muitas pessoas que estão falando isso. Olha, eu estou enxergando coisas na minha vida que eu não enxergava antes. Eu estou tendo que lidar com questões a respeito de mim mesmo e da minha família, dos meus papéis, a respeito da igreja, onde eu estou enxergando verdades. E isso é maravilhoso. Quem está proporcionando isso é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele é o Espírito da verdade, né? E ele nos guia a toda a verdade. Então é o próprio Espírito de Deus que está nos levando a essas verdades. Mas nem sempre é fácil, né? Junto com você enxergar as verdades, existe uma dinâmica que acontece muitas vezes conosco, né? Com todos nós, que é quando nós lidamos com as nossas verdades, com as verdades a respeito de nós mesmos, coisas que nós não sabíamos que estavam lá, estruturas que nós considerávamos que já haviam sido derrubadas, né? Falsas verdades que nós carregávamos, né? Eu, estudando sobre essa palavra, eu me lembrei de Pedro, porque quando Jesus fala a respeito da crucificação, Pedro falou e ele estava sendo 100% sincero. Senhor, todos podem te negar, mas eu estou pronto a morrer contigo. Eu estou pronto a te dar minha vida. E não era verdade, mas para Pedro, naquele momento, por ele não conhecer a própria estrutura, ele estava falando a verdade, né? Mas a gente sabe que não era verdade. Naquela hora Jesus falou: Pedro, Pedro, você está pronto a morrer comigo? Em verdade eu te digo que 3 vezes você vai me negar antes que o galo cante. Então, muitas vezes nós, nesses tempos, nessas estações onde Deus está nos levando a enxergar as nossas verdades, né? As verdades da nossa vida, da nossa consciência, as nossas motivações, as nossas intenções. O Senhor também nos leva a lugares onde Ele vai mexer em estruturas da nossa família, dos nossos papéis familiares, onde Ele vai mexer em estruturas da igreja, Ele vai mexer na nossa religiosidade, em lugares onde nós, como semana passada, nós falamos a respeito da justiça própria do homem, né? E a gente sabe como o homem, ele é expert em fazer para si folhas de figueira para se cobrir. Porque a nudez é um lugar onde o homem precisa encarar a verdade, né? O homem no Éden, depois do pecado, ele estava nu, mas ele teve vergonha e ele quis coser para si mesmo folhas de figueira. Então, esses lugares onde nós precisamos olhar para a nossa própria nudez não é tão fácil. Nos causa desconforto, nos causa vergonha, nos causa medo, nos causa mal-estar, né? Muitas vezes a nossa consciência, de maneira humana, ela quer gritar para fazer coisas para cobrir a nossa própria nudez. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, né? Sobre como encarar essas verdades, que são as verdades de Deus, né? Que nem sempre é fácil. Imagina para Pedro, na hora que ele negou Jesus, ele ter que encarar a verdade de que Jesus estava certo e ele estava enganado a respeito de si próprio, né? Ter que encarar as estruturas de medo que ele carregava, a sua justiça própria, né? E todas as verdades que Jesus falou para ele desde então, até o momento em que ele foi completamente restaurado. Não é fácil, irmãos. Há momentos em que a nossa justiça própria grita, né? Há momentos em que nós somos tentados a entrar num lugar de autopiedade, de medo, de vergonha e fugir da verdade, né? Então, eu queria ler um texto essa noite que se encontra no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 16, tá ok? Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem. Todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Lindo esse texto, né? Eu sou muito apaixonada pelo Evangelho de João, porque ele expõe a divindade de Cristo, né? E não só a divindade, mas a filiação, né? Como Jesus era realmente o Filho de Deus, 100% homem e 100% Deus. Então, esse texto aqui, há um tempo atrás eu li esse texto e o Espírito Santo me chamou muito a atenção para esse verso 14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A plenitude de Cristo revelada era cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu fiquei pensando aqui nesse versículo e Deus começou a desenvolver comigo algo a respeito de graça e verdade. Porque eu creio, irmãos, que nós precisamos entender o quanto esses dois conceitos precisam andar juntos para que nós possamos lidar com essas questões de graça e verdade na nossa vida. Porque aqui ele diz que a glória do unigênito do Pai, a glória do único Filho, até naquele momento Jesus era o único, a glória do único Filho do Pai, ela se manifesta em graça e verdade. Não é só graça e nem é só verdade, é graça e verdade. E ele diz no 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés e a quem é Deus? Jesus, que estava junto ao Pai, revelou quem é Deus. Então, a glória do Pai. O que é a glória? Muitas vezes nós começamos a orar: Senhor, manda a tua glória, Senhor, manifesta a tua glória, Senhor, nós queremos a tua glória. Isso é maravilhoso. Nós precisamos realmente orar pela glória de Deus, desejar a glória de Deus, desejar a manifestação de Deus. Mas muitas pessoas acreditam que a glória de Deus é uma fumaça, que a glória de Deus é uma manifestação física. Isso também pode vir acompanhado da glória de Deus. Mas aqui a Bíblia está dizendo, ela está revelando que a glória de Deus, a manifestação da presença de Deus, foi vista através de Jesus. E a plenitude dessa glória, ela possui atributos, ela possui uma forma, ela possui uma maneira de expressão. Qual é a plenitude dessa glória? Ele diz,
O Verbo se fez carne, ou seja, se tornou visível. A glória de Deus se tornou visível entre nós e se manifestou através de graça e de verdade. Então aqui, quando no original, nesse versículo 14, quando diz o Verbo se fez carne e habitou entre nós, esse habitou no original significa tabernaculou. Aqui João estava querendo fazer referência aqueles textos de Êxodo, Deuteronômio, quando Deus vinha habitar em tabernáculos no meio do seu povo. Porque aqui agora, através de Cristo, a habitação de Deus não seria mais através de tendas, de tabernáculos, da Arca da Aliança, não. A habitação de Deus agora seria através de Jesus. E logo após a ressurreição seria através do Espírito Santo habitando na igreja. Então ele diz, o Verbo se tornou carne e tabernaculou. E se tornou a presença de Deus, aquela glória que se manifestava lá com Moisés, quando os trovões, os relâmpagos, a fumaça, o fogo, todas aquelas manifestações pavorosas que causavam temor no povo, todas aquelas manifestações, ele está dizendo agora, olha, essas manifestações não são mais assim. Agora, o tabernáculo de Deus é através de Cristo. E ele tem uma manifestação. A glória não vai ser através de trovões, de fumaça, de relâmpagos. A glória vai ser manifestada através de graça e verdade. E é sobre isso que eu queria falar, né? A necessidade de aprendermos a lidar com a graça e a verdade juntas. Por quê, irmãos? Muitas vezes nós precisamos entender que a glória do Pai é revelada no Filho, na plenitude de graça e verdade. E depois que Jesus subiu, essa glória, ela passa a ser revelada nos filhos, em nós. É graça sobre graça, de glória em glória, nós vamos crescendo e nós precisamos entender que crescer em glória é manifestar graça e verdade juntas. Então, esse texto, eu queria, quando eu estava lendo aqui esse texto de João, eu comecei a lembrar dos personagens que o Evangelho de João traz, que tiveram esse encontro com a verdade e a graça. Sabe por quê, irmãos? Por que eu comecei falando sobre esse tempo? E sobre enxergarmos a verdade na nossa vida? Porque muitas vezes, quando nós só lidamos com a verdade nos fere. Os padrões morais e espirituais da palavra de Deus, eles são tão altos, eles são tão inalcançáveis, né, a olhos humanos, né, que você só lidar com os parâmetros da palavra e por isso que ele fala aqui a respeito da lei de Moisés, quando você lida só com a lei da palavra, com o mandamento, né, você olha para tudo aquilo e você se depara o quanto você não tem capacidade de fazer, de cumprir, né, de se tornar aquilo. Por isso que a graça vem junto com a verdade. E eu me lembro, né, eu queria recordar com vocês um personagem que está no Evangelho de João, que é a mulher samaritana, que ela teve um encontro com Jesus, e Jesus chega para essa mulher, que todo mundo conhece, a primeira coisa que Jesus faz é oferecer graça, salvação, restauração, vida eterna para essa mulher. Ele não chega confrontando o pecado dela, ele não chega de cara apresentando a verdade, ele chega oferecendo a graça. E aí essa mulher diz, eu quero.
E aí então, é lindo, porque no versículo 16, junto com a graça, então Jesus entra num caminho de verdade com ela. Jesus então chega para ela e fala, vai, chame seu marido. Ela diz, eu não tenho marido. E Jesus diz, você disse bem, porque você já teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu marido. Então Jesus primeiro apresenta a graça e depois logo em seguida ele vem com o caminho de trazer a verdade para aquela mulher, de falar a respeito do pecado dela, de confrontar o pecado, de trazer uma oportunidade para que ela pudesse se arrepender e lidar com aquelas raízes de iniquidade, com aquelas raízes de carência que ela tinha dentro da própria vida dela. Então, logo depois, essa mulher, você vê que quando ela vai evangelizar a cidade de Samaria, ela fala assim, venham comigo, versículo 29, e vejam o homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então, ao invés dela expor que Jesus havia tratado com as suas feridas, ela não estava ofendida, ao contrário. A maneira como Jesus apresentou graça e verdade trouxe para aquela mulher um nível de cura e restauração que motivou aquela mulher a sair daquele lugar que ela estava de vergonha e dor e evangelizar aquela cidade. Irmãos, isso é maravilhoso. Que lugar onde nós como igreja precisamos chegar. Como igreja nós precisamos chegar nesse lugar de receber de Jesus não apenas a verdade, que pode nos ferir. A verdade sem a graça pode até nos matar, pode nos roubar a esperança. Você imagina que se Jesus tivesse chegado para essa mulher e tivesse dito assim, olha, você está vivendo uma vida de pecado e eu sei do que você tem feito, eu sei que você está vivendo uma vida de pecado e apenas denunciasse a verdade. Se Jesus apenas estivesse lidando com a verdade da vida dela, como essa mulher se sentiria? Talvez ela olharia para Jesus e dissesse, olha, esse homem é como qualquer outro daqui. Não está interessado em me oferecer um caminho de restauração, ele não está interessado em me oferecer um caminho de cura, ele apenas está vindo aqui para trazer uma verdade de julgamento, de preconceito e de culpa, e não está interessado em me oferecer um caminho de restauração. Então eu acho lindo porque o próprio Evangelho de João, ele é cheio de personagens. A gente vê nos evangelhos como Jesus sempre lidava com as pessoas, sem se eximir da verdade, sem omitir a verdade da vida delas, os pecados, ou a necessidade de cura, a necessidade de restauração, de lidar com determinadas questões, mas também Jesus oferecia uma graça salvadora, redentora, trazia um caminho de cura e de esperança. Então, Jesus confronta seu pecado, vai e chame seu marido. Então, em Lucas, a gente vê um outro personagem também, irmãos, no próprio Evangelho de João. No próprio Evangelho de João, a gente vê, e esse é muito conhecido, que é o próprio apóstolo Pedro, né? Em Lucas 22, Lucas 22, do 31 ao 34. Olha o diálogo de Jesus com Pedro. Pedro é avisado, né? Então, Jesus primeiro, ele avisa, né, sobre o que vai acontecer com ele, que ele vai ser preso, vai ser morto. E aí, no versículo 31, diz assim, Simão, Simão. Primeiro que Jesus já começa chamando Pedro de Simão. Jesus já chama pelo nome antigo, já querendo expor que ele está tratando com a natureza antiga de Pedro, com a natureza antes da conversão, a natureza caída, né, de Pedro. Ele fala, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Então a palavra peneirar aqui, ela significa sacudir violentamente, né, com o intuito de fazer cair. E Jesus, engraçado que Jesus não fala assim, olha, eu não deixei. Ele deixou, mas ele diz, eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. Então Jesus permite
que Pedro e os discípulos sejam peneirados como trigo, porque a peneira ela tem a ver com você passar por um processo de purificação. E aí Jesus deixou que acontecesse para que aquilo que era palha, para que toda aquela falsa verdade que Pedro carregava, ele achava que ele seria capaz de suportar a morte por Jesus, e aquilo não era verdade, para que essa palha fosse removida, para que essas raízes, né, que Pedro carregava, que nem ele sabia, né, viessem para fora, fossem expostas, fossem removidas. E ele diz: eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, nas outras traduções, né, diz Pedro, quando você se converter, quando você voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Então, porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, quer dizer, esse próprio argumento de Jesus, eu estou pronto para ir para a prisão, para a morte, ele já começou a cair quando Jesus foi preso. Pedro arranca a espada, pega a espada, arranca a orelha de Malco. Ele não estava pronto para ir para a prisão por Jesus, muito menos para morrer. A gente vê, né, como Pedro negou Jesus e ele falou aquilo com certeza, ele acreditava naquilo. Aí Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Uma outra tradução de João, Jesus fala assim: você vai morrer por mim? Jesus devolve para ele a pergunta para que ele pensasse: você vai morrer por mim? Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, Pedro. Irmãos, que tempo que nós estamos vivendo, onde o Senhor está confrontando nossas estruturas de orgulho, de autossuficiência, de vaidade, nossas estruturas onde nós acreditamos de que determinadas coisas nós podemos suportar. E o lindo aqui nessa passagem é que Jesus falou a verdade para Pedro. Jesus falou: Pedro, você não está pronto para morrer por mim ainda. Depois você vai se tornar pronto para morrer por mim, mas você ainda não está pronto para morrer por mim. Na verdade, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Aí, aqui, quando Jesus fala, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, Jesus estava expondo a verdade. Mas no versículo 31, Jesus disse assim: Pedro, quando você se converter, quando você voltar para mim, fortalece os teus irmãos. Ali Jesus estava oferecendo graça. Jesus estava dizendo para ele: olha, Pedro, realmente você carrega essa raiz, mas Satanás vai te peneirar e eu permiti. E eu orei para que a sua fé não acabe, para que a sua fé não desfaleça. Então ali Jesus está dizendo: eu vou permitir porque eu quero, no final desse processo, Pedro, que você se torne mais puro. No final desse processo, onde ele esteja quebrando sua justiça própria, onde ele esteja quebrando seus argumentos, seu orgulho, sua autossuficiência, suas fortalezas, argumentos que você construiu que não eram verdadeiros, como aconteceu com Pedro. Ele também está oferecendo graça para recomeçar. A verdade não está vindo sozinha, ela está vindo cheia, encharcada de graça. A glória de Deus que está se manifestando é uma glória de Deus cheia de graça e de verdade. Então,
no mesmo texto que diz que a verdade, né, que Jesus fala, você não vai dar a sua vida, também é o texto que diz a graça para que ele seja restaurado. E João capítulo 21, né, a gente vê que quando Pedro se encontra de novo com Jesus, é uma coisa linda esse texto, irmãos. Eu não tenho tempo para ler, mas quando Pedro tinha desistido do ministério, né, a Bíblia diz que ele volta para pescar, volta para a pescaria, ele pesca a noite toda, eles não tinham pego nada. Vários discípulos estavam com ele e a Bíblia diz que ele estava nu no barco. A nudez, de novo, tem a ver com a gente encarar a nossa própria verdade, a nossa própria condição, a nossa própria situação. Pedro estava vivendo essa situação de ter que se ver, ter que ver sua própria mazela, sua própria nudez, sua própria sujeira, as iniquidades da sua família, da sua geração, aquilo que ele carregava que ele nem sabia que estava ali ainda. Então, no capítulo 21 é lindo porque eles vão pescar e Jesus promove um cenário profético na praia. E a Bíblia diz que quando João reconhece que é Jesus, a Bíblia diz que você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Ali todos os argumentos, todos os sofismas de Pedro haviam caído. Ele precisou lidar com a sua nudez moral, sua nudez espiritual, sua nudez física, a nudez da sua consciência, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Ele teve que lidar com aquilo. E aí ele faz essa declaração linda, o Senhor sabe de tudo. Que diferença, irmãos. Depois dele ter sido peneirado pelo Senhor, Jesus permitiu. Ele saiu desse processo muito mais humilde, muito mais consciente de si mesmo, muito mais humano, muito mais preparado para lidar com a graça de Deus, muito mais preparado para apacentar as ovelhas. Que diferença daquele Pedro que se manifestou aquele dia que diz, não, Senhor, estou preparado para tudo. Aqui foi um Pedro, eu imagino que ele tenha falado isso debaixo de choro, com a cabeça baixa, e tenha dito, Senhor, o Senhor sabe de tudo. Quem sou eu para argumentar contigo? E aqui Jesus prepara um cenário cheio de graça. Jesus monta uma fogueira. E foi o mesmo cenário que Pedro havia negado Jesus no lugar onde tinha uma fogueira. Jesus prepara uma fogueira, prepara peixe. E Jesus lida, então, dá a ele uma oportunidade de perdão e de restauração. Que coisa linda a gente lidar com essas verdades. A verdade sem a graça promove o legalismo. Muitos de nós viemos de ambientes religiosos de muita rigidez, de muita dureza, de muita verdade, entre aspas, mas sem graça. Esse ambiente de extrema verdade, onde não há espaço para graça, é um ambiente de dureza, é um ambiente de falta de misericórdia, é um ambiente de falta de piedade, é um ambiente que não promove restauração. Muitas vezes promove acusação, muitas vezes promove exposição de pecados, mas muitas vezes não promove restauração, né? Por outro lado, a graça sem a verdade, ela habilita o pecado. A graça sem a verdade promove o pecado. Então nós temos dois extremos. Um ambiente sem graça, de verdade sem a graça, que promove o legalismo, e um outro ambiente onde a graça sem a verdade promove o pecado. Entende, irmãos? Que coisa tremenda, que revelação, porque se nós queremos revelar a glória de Deus, se nós queremos revelar o reino de Deus, nós precisamos lidar tanto com a graça quanto com a verdade. Por isso eu creio que o avivamento genuíno
é cheio da glória de Deus e ele manifesta graça e verdade. Num avivamento genuíno, há cura, há manifestações de poder de Deus, né, de dons espirituais. Há muita manifestação de graça de Deus, mas também há manifestação de arrependimento e de confissão de pecados. Porque quando não tem como, quando a glória de Deus vem, ela vai trazer a graça de Deus que perdoa, a graça de Deus que... Você sabe quando Isaías, ele viu o Senhor, até aquele momento ele estava falando, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Todos os capítulos anteriores ao capítulo 6 de Isaías, ele estava profetizando ais para nações, para povos, mas do momento em que ele vê o Senhor, a sua própria indignidade diz, ai de mim, ai de mim. Então, essa consciência do próprio pecado e da própria indignidade, ela é causada pela graça de Deus e pela verdade de que nós somos pecadores. Mas que não apenas nós somos pecadores, mas que há um caminho de restauração. Lá no Éden, a semana passada nós falamos sobre justiça própria, né? Lá no Éden, quando o homem se viu nu, ele olha para a sua própria nudez e ele fica desesperado, porque quando você enxerga a verdade de que você está nu e não há argumentos diante de Deus, o natural é que a sua consciência queira fazer coisas para que ela seja aplacada. E o homem vai fabricar folhas de figueira para si. Mas Deus diz não. Quando Deus olha o homem com aquela folha de figueira, ele tira aquela folha. E ali ele está lidando com a verdade. Qual era a verdade? Essa folha de figueira não é suficiente. Ela não pode te cobrir, Adão. Essa era a verdade. Mas ao mesmo tempo que Deus trouxe a verdade, ele trouxe a graça. Qual foi a graça? Ele proveu uma pele de animal, apontando para o sacrifício de Jesus e cobriu Adão e Eva. Esse é o nosso Pai. Essa é a glória que se manifesta. O pecador, quando chega na igreja, ele precisa entrar num ambiente de graça. Ele precisa encontrar graça, amor, misericórdia, perdão, ausência de preconceito. Ele precisa encontrar acolhimento, ajuda. Ele precisa encontrar alguém que diga, há um caminho para que você seja restaurado. Mas a verdade precisa ser exposta. A verdade tem que ser dita. O pecado precisa ser revelado. Esse pecado da pessoa precisa ser tratado. Como Jesus fez com essa mulher. Ele expôs, ele manifestou um caminho de graça, mas ele também expôs o pecado. Muitas vezes você vê que Jesus curava. E primeiro ele curava, primeiro ele trazia graça, porque a graça precede a verdade. Mas depois ele dizia, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Entende, irmãos? Como a graça e a verdade andam juntas. Então, quando você está lidando com alguém em situação difícil de pecado, você precisa lidar com esses dois fundamentos do reino, esses dois fundamentos do trono de Deus, esses dois atributos que ele carrega. Você vai manifestar a graça e você vai manifestar a verdade e você vai oferecer a graça. Graça sem verdade é você trazer um ambiente leviano, um ambiente que promove pecado. Verdade sem graça, você vai estar promovendo legalismo, acusação. E você vai afundar as pessoas numa ferida. Por isso que Deus é o perdão, é a misericórdia. Esse é o nosso Deus. Não anulemos a verdade pela graça, nem vivamos a verdade na ausência da graça. Por isso que o apóstolo Paulo fala, falai a verdade em amor.
Porque você só falando a verdade, sem graça, sem amor, você pode matar alguém. Mas se você só manifestar amor sem verdade, você também pode matar. Que lindo, irmãos. Essa manifestação da glória de Deus que foi revelada em Jesus, cheio de graça e verdade. Então eu quero ler Romanos 11, 22 e 23. Olha que lindo, né? Quando Moisés estava lidando com o povo de Israel e toda aquela manifestação do Senhor, né, do Deus Pai, no Monte Sinai, aqueles trovões, relâmpago, fogo, buzina, um monte tremendo, terremoto, fumaça. Gente, é um cenário apocalíptico aquilo. Um cenário de filme de Hollywood. Quando você lê, você fala, meu Deus. Por isso o povo ficava apavorado. Porque ali eles estavam lidando com a ira de Deus, com os atributos de Deus relativos à severidade. Mas a gente vê no capítulo 33, quando Moisés fala, Senhor, me mostra a tua face, eu quero conhecer os teus caminhos. E quando Moisés pede para conhecer a glória de Deus, é lindo, eu vou ler esse versículo daqui a pouco. Deus fala para Moisés, entra na fenda da rocha, se esconde, que eu vou fazer passar diante de você toda a minha bondade. Entende? E no Antigo Testamento, eles tinham muita facilidade para lidar com a severidade de Deus, com o rigor, com o temor de Deus. Mas Deus precisou trazer uma revelação para Moisés sobre a bondade. Ele quis dizer, o meu caráter, a essência do meu caráter é a bondade. Isso foi uma revelação que Deus trouxe para Moisés. Mas aqui, em Romanos 11, né, quando o apóstolo Paulo está falando a respeito, diferenciando, falando sobre judeus e gentios, no capítulo 22 ele diz, considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Então aqui ele está falando para os gentios, porque ele diz que os judeus participaram da severidade porque não receberam a Jesus. Então eles participaram da severidade porque foram arrancados. Mas os gentios não participaram da bondade porque foram enxertados. Mas ele diz, mas para com você a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, os judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Nós não podemos considerar só a bondade. Ele está dizendo, você vai estar debaixo da bondade se você permanecer na bondade, mas você pode sair da bondade e entrar no lugar da severidade. Se você não permanecer nesse lugar da bondade, quem escolhe estar debaixo da bondade ou da severidade de Deus, do juízo de Deus, é você. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, os judeus também, se eles se arrependerem, eles podem ser enxertados. E eles podem sair do lugar da severidade e entrar no lugar da bondade. Então, irmãos, nós lemos aqui Romanos 11, 22 e 23. Bondade significa bondade moral, integridade. E severidade significa rigor, rigidez, né? Rispidez. Então, a gente tem que considerar os dois lados. E eu estava pensando muito a respeito dessas duas palavras, né, de graça e verdade. Eu fiquei muito impactada com essa revelação, porque é uma revelação que ela permeia toda a Bíblia. Em Êxodo 33, 18 e 19, é quando Moisés pede, o que eu falei agora há pouco, Moisés pede ao Senhor, né, para que ele me mostre a tua glória, versículo 18. E aí ele fala,
farei passar toda a minha bondade diante de você. Por que Moisés pede para ver a glória? Moisés estava lidando com os castigos de Deus em relação ao povo de Israel. Nos capítulos anteriores, eles tinham acabado de pecar, as tábuas tinham sido quebradas, eles tinham quebrado a aliança, eles tinham feito os bezerros de ouro. Várias pessoas do povo morreram como castigo do Senhor. Então, eles estavam debaixo de um ambiente de juízo de Deus. E aí Moisés estava com medo de continuar e ele fala, olha, eu quero uma garantia que o Senhor vai estar comigo. Me mostra a tua glória. Se eu encontrei favor diante do Senhor, me mostra a tua glória. E aí Deus fala, eu vou fazer passar toda a minha bondade diante de você e te proclamarei o nome do Senhor. Então, aqui Moisés já vinha tendo uma revelação do temor de Deus, da severidade de Deus, do juízo de Deus. E ele precisou ter uma revelação da bondade de Deus. Agora, no capítulo 34 de Êxodo, versículo 6 e 7, gente, isso aqui é o equivalente ao texto que a gente leu de João, é o equivalente no Antigo Testamento, porque ele diz assim, o Senhor, versículo 6, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. A palavra misericórdia e fidelidade aqui, essa palavra fidelidade é verdade. Então, é como se fosse graça e verdade. Grande em graça e verdade. Ele é grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Então, olha o que ele está falando aqui. Como Deus está falando que ele vai trazer tanto a graça quanto a verdade. Olha o que ele está dizendo. Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações. Isso é graça. Perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Isso é graça. Então, é um Deus que se manifesta, que ele guarda a misericórdia em 1000 gerações, perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Isso é verdade. Ele vai tratar a culpa do culpado. E visite a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até 3ª e 4ª geração. Isso é verdade. Entende, irmãos? Como esse conceito da graça e da verdade ele está presente em toda a Bíblia. Eu vou ler o texto aqui, que é um Salmo de Davi, Salmo 40. Salmo 40, do 9 ao 12. Esse salmo é lindo, lindo, lindo. Olha o que o rei Davi fala. Eu acredito que Davi, no Antigo Testamento, ele foi a pessoa que mais entendeu esse conceito de graça e verdade. Ele teve um entendimento da graça de Deus no Antigo Testamento que só o Senhor podia ter aberto o entendimento de Davi desse jeito. Olha o que Davi fala, versículo 9, Salmo 49. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Então ele está falando boas novas de justiça. E olha o que ele vai falar sobre as boas novas de justiça. Boas novas de justiça, não lembra o Evangelho? Proclamar o Evangelho na grande congregação. Não ocultei no coração a tua justiça. De novo falando sobre justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Olha a revelação de Davi, irmãos, sobre graça e verdade. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. Gente, esse versículo 11 é uma chave de Deus. Porque olha o que ele está dizendo aqui. Não retenhas de mim as tuas misericórdias. Aí ele vai dizer como Deus está expressando a misericórdia. Que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. Veja bem, irmãos, Davi não pediu só graça. Se Davi tivesse recebido só graça, quando ele pecou com Betseba,
ele teria continuado naquele caminho de pecado, talvez sem nunca se arrepender. Mas porque ele caminhava em graça e em verdade, ele recebeu a visita do profeta que trouxe para ele toda a verdade, mas disse para ele: olha, você vai continuar a caminhada. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração desfalece. Então, irmãos, esse salmo, ele traz uma chave muito poderosa para nós lidarmos com as iniquidades, com os pecados, com as verdades que Deus traz, como aconteceu com Davi, como aconteceu com Pedro. Nós precisamos lidar com essas duas manifestações do trono de Deus, né? Tem um outro versículo que eu anotei, Salmo 89. Gente, esse versículo é maravilhoso. Meu Deus, eu fiquei maravilhada quando eu li isso. Salmo 89, 14, diz assim: justiça e direito são o fundamento do teu trono. Uma outra tradução diz: justiça e juízo são a base do teu trono. Mas ele não para aí. Porque se a gente só pensar que a justiça e o direito são o fundamento do trono de Deus, então, quando Deus vem para exercer justiça e juízo, né, ele pode sair também fulminando todos nós, né? Pode. Mas ele continua dizendo: justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Olha aí, irmãos, a graça e a verdade de novo juntos. Graça e verdade te precedem. Glória a Deus. Glória a Deus, que é um Deus que promove graça e verdade juntas. Graça e verdade juntas. Salmo 85 fala assim, é um salmo sobre restauração de Israel. Favoreceste a tua terra, Senhor. Restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia. Olha o pedido que ele faz. Mostra a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Novamente, Deus está falando de misericórdia e de manifestação da glória. Olha a receita para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram,
A justiça e a paz se beijaram, da terra brota a verdade. Dos céus a justiça baixa o seu olhar. Então, do momento que nós começamos a trabalhar com a verdade, a justiça de Deus vem do céu. Você quer viver a justiça de Deus na sua vida? Abra-se para a verdade com a graça. E ele diz, também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. E o que diz lá no Salmo 89? Justiça e direito são a base do seu trono, são o fundamento do seu trono, mas a verdade e a graça vão diante dele. Então, antes da justiça de Deus se manifestar, não tenha medo. Não tenha medo de lidar com a verdade de Deus, da palavra de Deus na sua vida, na sua família. Você vai precisar de coragem para encarar a verdade, não tenha medo. Encare a verdade porque é a graça de Deus. Em 2 Coríntios 3,18 diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, ou seja, sem ter do que cobrir, do que se envergonhar, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. De glória em glória. Se você quer ser transformado de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, se você quer ser transformado na mesma imagem de Cristo, de glória em glória, está na hora de você lidar com a verdade e com a graça. Não lide só com a verdade, porque você não vai suportar. Quando você estiver lidando com a verdade da palavra de Deus, deixa a palavra de Deus te ferir. Deixa a palavra de Deus ir naqueles lugares que você não deixa ninguém mexer. Deixa a palavra de Deus revelar as verdades, revelar seus sofismas, seus enganos. Deixa a palavra de Deus sondar o teu coração, sondar a tua alma, teus sentimentos. Não tenha medo de ser ferido pela palavra. Não tenha medo de ficar nu diante do Senhor. Porque não é só isso, não é só verdade que ele está oferecendo. Ele também está oferecendo graça para você recomeçar. Ele também está oferecendo misericórdia, porque antes, diante do trono do Senhor, da justiça e do juízo, tem graça e misericórdia para você recomeçar. Então eu quero orar nessa hora. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra de esperança. Senhor Jesus, obrigado porque a tua glória, ela não vem só com graça, nem só com verdade. A tua glória vem trazendo um caminho de cura, de confronto, de verdade, mas também de restauração, também de reconstrução. Também, Senhor, nos tira desse lugar, Senhor. Eu quero orar por todos aqueles que estão nessa noite sofrendo, com medo de enfrentar verdades. Que eles entrem nesse lugar sabendo que o lugar onde a tua glória está é um lugar onde há graça e verdade, não apenas verdade. Senhor, nos leva a um lugar de enfrentar as verdades, sabendo que há muita graça, como houve graça para a mulher samaritana, como houve graça para Pedro, como houve graça para Davi. Mas também queremos, Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, ouvir as verdades do Senhor sobre nós. Nos dá uma estrutura pronta, um coração que responde ao Senhor para entender, Senhor, que quando as tuas verdades vierem, encontrem em nós um lugar de graça, um lugar de saber que o Senhor tem preparado essa glória, tem preparado esse resplandecer da tua glória, Senhor, em nós, para que possamos de glória em glória, Senhor, de graça em graça, de verdade em verdade, crescermos em Ti. Senhor, que cada um de nós possamos, Senhor, desfrutar desse lugar, não apenas de graça, não apenas de verdade, mas de graça e verdade. Que a graça e a verdade se encontrem, se beijem, e se encontrem e se beijem no nosso coração, na nossa vida, na nossa essência. Muda-nos, Senhor, que a Tua glória se revele a nós, que a Tua glória se revele em nós. Nos leva para esse lugar de restauração e de cura, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus abençoe
coragem para enfrentar as verdades, por mais difíceis que elas sejam. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até